Fala meu povo, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês sobre a função PROC-V, mas a gente também vai ver sobre algumas outras ferramentas bem úteis para a gente utilizar aqui no Excel. Então vamos lá entender primeiramente qual é o objetivo dessa aula. Aqui nós temos algumas informações à esquerda, né, com nomes, profissão, idade, contato, e aqui à direita eu tenho a opção de clicar aqui nessa setinha e escolher algum nome. E após escolher, automaticamente me dá as informações aqui que constam na esquerda dessa pessoa, e na esquerda fica essa linha indicando onde é que eu encontro essa informação. Então esse seria o objetivo da nossa aula, fazer exatamente dessa forma. E aí eu separei uma outra planilha aqui ao lado, já com as informações adiantadas para a gente conseguir fazer todos os processos que serão necessários. Então vamos lá. Primeiramente, o que é que eu preciso fazer? Aqui à esquerda, essas informações aqui, nós precisamos transformá-las em tabela, para que a gente consiga utilizar algumas utilidades aqui de uma melhor forma possível. Então eu vou selecionar toda essa área, aqui onde tem minhas informações, vou em página inicial e formatar como tabela. E aí eu seleciono alguma aqueles designs e coloco em OK. E automaticamente aparecem essas setas aqui, e agora nós já temos uma tabela definida. E aqui eu posso colocar as informações em ordem alfabética ou colocar do menor para o maior. Eu consigo fazer esses procedimentos aqui através da formatação como tabela. Então a primeira parte seria essa. A segunda parte que nós precisamos é colocar justamente aqui nessa área aquela setinha para que ele consulte exatamente os nomes que nós temos aqui na tabela, para que não fique nenhum nome que não esteja aqui dentro dessa tabela. E aí como é que eu faço isso? Primeira parte é colocar um nome para a área da tabela onde eu preciso checar, que é justamente essa área. Então eu vou selecionar toda essa área aqui e vou dar um nome para essa área. E eu faço isso através dessa parte aqui, que é essa caixinha onde tem esse A2, então eu vou colocar um nome qualquer para conseguir chamar essa área através de uma função posteriormente. Então eu vou colocar aqui como nome mesmo, clico em OK e automaticamente essa área já está agora com essa nomenclatura. E aí, como é que eu vou fazer aqui para que essas informações sejam chamadas para cá? Então eu vou colocar aqui, depois eu clico em dados, na guia de dados, e eu vou em validação de dados. Então após ir em validação de dados, vai aparecer essa caixinha aqui, e aqui na parte de permitir, eu vou colocar como lista. Então eu quero uma lista, e aqui nessa área em branco, nós vamos colocar uma função que se chama indireto, que ela vai chamar justamente uma determinada área e vai colocar essa área disponível para que a gente possa utilizar. Então eu vou colocar aqui igual a indireto, e aí eu abro o parênteses e vou colocar entre aspas a informação que foi justamente o nome que eu dei para aquela área que eu vou chamar agora. Então o nome que eu coloquei foi justamente nome. Então eu vou colocar essa informação entre aspas, fecho os parênteses aqui e depois é só dar o OK. E automaticamente aparece essa setinha aqui e nós temos agora as informações exatamente como nós temos ali na tabela à esquerda, de todos os nomes que nós temos. Só que aí quando eu coloco o nome, por exemplo, Marcos, ainda não aparece para mim as informações de profissão, idade e contato, que é o que nós iremos fazer agora através da função PROC-V. E aí como é que é feita e utilizada essa função? Então vamos lá. Aqui nessa parte da profissão, eu quero que quando ele leia esse nome aqui, ele traga automaticamente a profissão do Marcos, que seria aqui mecânico. Então eu quero que essa informação ela venha automaticamente para cá. E aí eu vou colocar essa função para que a gente possa entender como ela funciona. Então PROC-V, tab, e aí ele me pede 4 informações. A primeira delas, o valor procurado, que é o que é que eu estou procurando. O que eu estou procurando é a profissão da pessoa que está aqui nessa área, que essa área vai alterar, né, de acordo com a minha pesquisa. Pode ser o Marcos, depois pode ser a Jéssica e pode ser outros nomes. Então o valor procurado aqui, ao invés de eu digitar uma informação, eu vou colocar aqui como se fosse essa célula. Porque sempre que variar, ele vai pegar a informação aqui dessa célula. Então, o valor procurado é justamente o que contém aqui nessa parte, ok? Então, após isso, ponto e vírgula, e a gente vai para a próxima parte, que é a matriz tabela. A matriz tabela é a área onde vai estar esse meu valor procurado. Então, é toda a tabela onde vai estar essa informação. Então, eu seleciono toda essa área aqui, que é justamente onde ele vai procurar onde é que esse nome que está aqui, que no caso é o Marcos agora, onde dentro dessa matriz tabela esse valor está. Então é isso que vai acontecer aqui. Então, colocado essa parte, né, nós colocamos ponto e vírgula e vamos para o terceiro critério,
que é o número índice de coluna. O que é o número índice de coluna? É em qual coluna a informação que eu estou procurando vai estar, que é a informação da profissão. Já que eu quero achar a profissão do Marcos que está aqui, então eu vou colocar o número índice de coluna de onde vai estar a profissão, que é a informação que eu estou procurando. E o número índice dessa coluna é justamente 2, porque a minha primeira coluna aqui é a parte dos nomes, que não é o que eu vou querer buscar, e aqui a segunda parte é justamente a profissão, que é o que eu estou buscando. Então o número índice de coluna é justamente 2, que é a segunda coluna. Então, após isso, ponto e vírgula, e depois ele pede só mais uma última informação, que é se eu quero a correspondência exata, que seria no caso a parte falsa aqui embaixo, ou se eu quero uma correspondência aproximada, que é verdadeiro. E como é que eu utilizo esses critérios? Se eu estiver procurando uma informação que não precise ser um nome exato, tenha que ser algo aproximado, eu posso colocar como verdadeiro. Mas nesse caso eu quero um nome exato, eu quero que ele procure exatamente o Marcos daquela tabela e pegue a informação apenas de um nome que seja exatamente igual ao Marcos. Então, no caso aqui vai ser a correspondência como falsa. E aí eu posso colocar aqui como 0, que aí ele vai interpretar como a informação sendo falsa. E após isso é só clicar em Enter e automaticamente ele já fez a execução da função e pegou aqui que de fato o Marcos ele é mecânico. Então, a parte de profissão nós já conseguimos executar. E aí a gente vai fazer o mesmo procedimento para a idade e contato, só alterando, no caso, a parte de número e índice de coluna, porque a coluna em que a informação que eu estou procurando está vai alterar. Então vamos lá ver na prática. Quando eu coloco aqui, mais uma vez, PROC-V, ele me pede mais uma vez os critérios e eu vou colocar, repetindo, né, o Marcos como valor procurado, essa célula G2 aqui na verdade, ponto e vírgula, matriz tabela, toda aquela área que a gente selecionou, então perfeito, e número índice de coluna agora nós vamos colocar 3, porque a coluna que eu estou procurando é a coluna da idade, então é justamente a coluna 3. Então eu coloco aqui o 3, ponto e vírgula, correspondência exata que é o 0, e aí ok, clico em Enter e automaticamente ele já pegou a idade do Marcos, que é 36. E por fim vamos fazer agora com o contato. Então PROC-V, valor procurado, célula G2, matriz tabela, toda essa área. O número índice de coluna agora vai ser o 4, que é essa última coluna aqui que nós temos. E por fim 0 mais uma vez para pegar a correspondência exata. E Enter, e automaticamente ele já pegou o contato também do Marcos. Então a gente já automatizou esse procedimento. Então se eu mudar o nome do Marcos aqui para Lucas, por exemplo, ele já vai pegar as informações do Lucas aqui, como operador fabril, por exemplo, idade 40 e esse contato, exatamente como está aqui à esquerda. Então é assim que se utiliza a função PROC-V para procurar uma informação dentro de uma determinada tabela. Só que aí falta mais uma etapa para concluir a aula, que é aqui na esquerda ficar verde quando o nome for igual ao nome daqui. Então, por exemplo, quando o nome for Lucas, eu quero que risque com uma linha verde aqui o Lucas na tabela à esquerda. E aí como é que eu faço isso? É justamente utilizando uma formatação condicional. Então, para ficar mais fácil aqui, eu vou colocar o nome do Carlos para a gente fazer esse procedimento. Então, eu coloquei o Carlos aqui, por exemplo, que é essa primeira linha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda essa linha, que é a linha onde eu quero que execute uma determinada ação, dada uma condição. Então, eu quero que seja executada a função que eu vou colocar agora, ou a ação que vai ser executada agora, dentro de toda essa área que são essas linhas. Então, eu seleciono tudo isso, vou em página inicial e vou aqui em formatação condicional. E aí a gente vai colocar aqui em nova regra, que é para a gente criar uma determinada regra através de um critério que nós iremos estabelecer agora. E aí eu vou para essa última função aqui, essa última parte, que é usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui nesse espaço em branco é onde eu vou colocar a minha lógica. E aí qual é a minha lógica? A minha lógica é que quando a informação daqui ela for igual à informação daqui, eu quero que aconteça essa ação dentro dessa linha, que é o que eu vou colocar como formatação. Então como é que eu coloco isso aqui no Excel? Então eu vou fazer primeiro uma forma onde vai ficar algumas partes erradas, mas depois a gente conserta para a gente entender também alguns conceitos. Então eu vou colocar aqui, quando essa célula aqui, que é a célula A2, ela for igual à célula G2, que é essa célula aqui, eu quero que aconteça essa ação quando essa condição aqui for cumprida, que é justamente a célula A2 ser igual à célula G2.
E qual é a ação que eu vou colocar? É justamente aqui quando eu clico em formatar. Eu quero que ele formate com uma linha onde vai ficar verde e a letra de dentro, né, a letra da tabela vai ficar branca. Então, para eu fazer isso, eu vou aqui em preenchimento e aqui eu vou colocar esse verde. Então, ele vai ficar o fundo, né, da célula todo verde. E aqui em fonte eu vou colocar a cor como branco. Então, automaticamente ele vai fazer essa formatação aqui. Então, após isso, eu vou clicar em OK. E aí a gente percebe, por exemplo, que o Carlos ele está com verde, né? Só que se nós alterarmos aqui o nome para Jéssica, não está sendo executada essa ação para Jéssica, porque a gente só colocou para essa linha 2, a gente não colocou para as outras linhas. E aí o que a gente vai fazer mais uma ação aqui para alterar essa condição. Então eu vou lá aqui em formatação condicional mais uma vez e vou em gerenciar regras, que é justamente para revisitar aquela regra que nós vimos anteriormente. Na verdade eu tenho que clicar aqui na linha onde eu coloquei e gerenciar regras. Então, vendo aqui as regras, nós vemos que foram colocadas aqui algumas regras, né? Na verdade, duas regras. Ficou aqui a célula como da A2 até a D2 e essa D2 até a D16. Eu vou excluir essa parte aqui para a gente ficar mais fácil de entender. Então, a gente tem esse critério aqui. O erro que está dando de não estar indo para as outras áreas é justamente porque essa formatação ela está se aplicando apenas da célula A2 até a D2. Ela não está indo até o fim. Então, como é que eu faço para que isso seja aplicado para toda a tabela? Eu vou colocar aqui justamente para ele ser aplicado desde a A2, que é aqui, até essa última célula, que é justamente a D16. Então, ao invés daqui a última ser D2, que seria aqui, eu vou para D16, que seria aqui. Então, eu excluo aqui e coloco o A2 até o D16. E assim, a gente ainda vai ter mais um erro que eu vou mostrar para vocês agora e a gente vai consertar mais uma vez. Quando eu aplico, ele aplica para todas as células. E não é isso que eu quero. Eu só quero que ele se aplique quando o valor aqui for igual ao valor da direita. Então, qual foi o erro que aconteceu aqui? Se nós formos aqui em editar regra, por exemplo, vai aparecer aqui justamente aquela função que nós colocamos, né? Do A2 até o G2. Só que existe um conceito no Excel que é o conceito de travamento de célula, que é quando nós puxamos aquela determinada fórmula ou aquela determinada ação para baixo, se as células estiverem aqui com esse cifrão antes da letra e antes da linha, significa que existe um travamento de célula ali. Ou seja, quando eu puxar aquela função para baixo, aquela fórmula para baixo, ele não vai colocar os critérios novos para aquela nova célula. Ele vai pegar sempre os critérios fixos, que são os critérios da célula exatamente a célula 2 ser igual a exatamente a célula G2. Só que não é isso que eu quero. Por quê? Às vezes a informação aqui do nome vai estar na A2, às vezes ele vai estar na A3, às vezes ele vai estar na A4, às vezes ele vai estar na A5. Então eu quero que ele cheque linha por linha e não só a célula A2, por exemplo, que é aqui o que está fixo. Então como é que eu consigo falar isso para o Excel, né? Como é que eu consigo dizer para ele que eu quero que essa informação ela seja variável, pelo menos as linhas sejam variáveis, né? Que quando o nome for Carlos, quando o nome for Joana, quando o nome for Lúcia, ele vai fazer esses procedimentos diferentes. Eu vou tirar o travamento, que é justamente esse cifrão aqui, antes do número 2. Porque o que vai acontecer aqui? Ele vai ficar com a coluna travada, ou seja, a informação que ele vai ver sempre será a informação do nome, mas a linha vai ser variável de acordo com a fórmula que vai ser aplicada naquela determinada área. Então, nós precisamos tirar justamente esse cifrão antes do 2 para que essa função ela fique flexível. E após fazer isso e colocar em OK, por exemplo, e aplicar, aí ele volta mais uma vez a ficar só naquela área onde a gente estabeleceu. E aí o que é que vai acontecer? Vou colocar em OK aqui e quando eu altero o nome Carlos, por exemplo, para João, automaticamente ele vem aqui para o João. Porque agora ele não está checando mais a célula A2 para fazer esse critério, do A2 ser igual ao G2. Ele agora está verificando se o A7 ele é igual ao G2. Então era essa a atividade que a gente precisava executar para que não ficasse nem em todas as células, nem só nessa linha. Então, basicamente é isso. Espero que você possa ter compreendido. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu tento ajudar em alguma dúvida que possa ter ficado. E é isso.